Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Roberto, da turma do primeiro período de Engenharia da Computação no UTFPR, e esse aqui é o vídeo apresentação relacionado ao trabalho extra de Física 1, que é sobre colisões. E bom, basicamente eu vou começar aqui mostrando os arquivos. Eu tenho um arquivo, que é o arquivo de configurações. Eu poderia ter feito da forma que parece a maioria das pessoas fazendo esse trabalho, que é só colocando basicamente as velocidades, e daí todos os raios são iguais, e é tudo igual, e não tem gravidade, não tem coeficiente, não tem nada. Mas eu sinceramente achei meio sem graça, então eu resolvi colocar primeiramente que o meu, caso você queira, ele pode ser em 3D também. É, ele tem, além disso, ele tem a questão de massas que podem ser variadas, ele tem o raio pode ser variado, ele tem também a questão do coeficiente de restituição, que você pode deixar ele menor que 1 para fazer uma colisão não elástica, e também tem esse G aqui que pode simular uma aceleração de gravidade sobre todas as bolinhas do sistema. Bom, o programa em si, ele funciona, ele tem esse arquivo loop, que chama todas as funções, ele é um arquivo mais assim, pai dos outros arquivos, é realmente para deixar um pouco mais organizado e eu conseguir entender enquanto eu fazia. A questão, primeiro ele chama todo o trabalho de inicializar os arquivos físicos e os arquivos render, ele chama o detector de colisões, ele atualiza posições e velocidades, ele desenha as coisas na tela, ele ordena o que tem que ser desenhado primeiro ou não. Isso é realmente para se entender o que tem que ser feito antes, o que tem que ser feito depois. Esse arquivo já.py é um arquivo que eu fiz realmente antes de realmente começar o projeto, porque eu percebi que seria muito útil todas as coisas que a gente aprendeu em geometria analítica. Eu resolvi fazer um arquivo que tem basicamente todas as continhas que talvez fossem úteis no projeto, e algumas até que eu nem usei. Então tem uma função que faz a norma, outra que pega a diferença de vetores, a soma de vetores, produto escalar, produto interno, daí tem tudo isso aí, nem usa tudo, mas é um arquivo para ficar realmente organizado as coisas. Daí, a parte desse arquivo física, que é realmente mais relacionado ao projeto em si, tem no setup, não é nem física, esse arquivo não tem só física, eu chamei de física, mas tem toda a parte de preparação do programa. O setup, ele pega todos os valores do arquivo e armazena em variáveis e tal, e daí, quando no arquivo ele pede para ser aleatório, eu tenho essas diversas funções, que são basicamente para sortear valores, com base no que foi colocado. Os valores eu coloquei para eles não serem necessariamente 100% aleatórios, você pode passar um valor de referência e variar alguma coisa em torno disso. E daí, aqui que começa a ficar um pouco mais interessante, um pouco mais a ver com o assunto da aula, que são as partes um pouco mais físicas. Basicamente, a gente tem aqui uma função, que ela vê se está colidindo ou não, e essa é bem simples, né? Você vai ter dois objetos, se a distância do centro de um objeto para o outro for menor do que a soma do raio de um com a soma do raio de outro, eles vão estar colidindo. Então essa parte é bem simples. Quando isso acontece, ele chama a função colidir par. A função colidir par, por si só, ela faz aquela conta ela tá aqui, né? E ela faz aquela conta do que a gente viu na aula do VF igual a 1 mais CR, VCM, menos CR, VI, alguma coisa assim, talvez eu tenha errado algum detalhezinho, mas eu acho que é isso. Daí, como que ele funciona? A gente vai ter duas esferas, né? Elas estão indo cada uma na sua direção, até que em determinado momento elas colidem e cada uma vai para um lado. Como que ele faz? Ele faz aquela questão de separar em direções. Uma é uma direção que vai permanecer constante as velocidades, que no caso podemos dizer que é o y, então VYI igual a VYF, e a outra é a direção em que acontecem as colisões. Daí a gente vai usar esta fórmula aqui, que VXF é igual a 1 mais CR VCM menos CR VXI. Esse CR está pegando o arquivo, a velocidade inicial ele pega do vetor velocidades que ele tem ali dentro. O VCM ele tem que fazer a continha, mas não é nada demais, né? É só uma média ponderada baseada nas massas. E esse é o colidir par. O colidir borda é o que está verificando se ele bate na parede. Então ele basicamente está vendo se o X da bolinha é menor do que o zero que está aqui do lado, mais o raio. Ou se ele é menor que a largura, menos o raio. Bem simples isso também. E daí tem as funções que são basicamente atualizar, que a gente está usando o conceito de VF igual a V0 mais AT. Isso aqui eu uso o G daquele arquivo, se tiver com gravidade, ou o XF igual a X0 mais VT, é realmente para atualizar em todos os contextos e atualizando a posição. E daí esse T está como DT, e ele tá, quando coloca como default no arquivo, ele fica baseado na quantidade de frames por segundo do programa para ficar relativamente na mesma proporção da vida real. Além disso, além disso, tem o arquivo render, que é basicamente ele pega as informações do arquivo física e coloca na tela, a não ser quando está em 3D, que daí ele tem um trabalho um pouco maior, porque ele tem toda uma questão de projeção que usa uma regra de 3, que é baseada na distância da câmera, na distância do objeto para a tela e bastante geometria analítica. Agora eu vou realmente mostrar o programa funcionando. Esse aqui está na configuração 2D, se não me engano, com algumas bolinhas. Elas ficam se colidindo. Eu coloquei aqui a estatística só para ter uma noção se está funcionando ou não. Nem todas as bolinhas estão com a mesma massa, elas estão com raios diferentes e tudo. Se quiser, a gente pode colocar também para ser uma simulação em 3D. Daí tá aqui, ele tem essas linhas, por quê? Porque eu percebi porque na verdade eu não tô colocando na tela verdadeiramente esferas, eu tô pegando o disco central de cada esfera, porque foi o único jeito que eu consegui fazer para mostrar na tela. Só que qual que é o problema disso? A gente perde a referência de profundidade. Então eu coloquei essas linhas pra gente conseguir ter mais referência de onde que realmente estão cada esfera na sala. Elas ficam escolhidinho. Se quiser, pode adicionar um pouco de gravidade e também diminuir o coeficiente, pra gente poder ir vendo elas perdendo velocidade aos poucos. Elas caem, aí vão pingando, e aos poucos vão perdendo a velocidade e vão ficando no chão da nossa sala. Eu acho que é isso. Não lembro se tinha mais alguma coisa para falar.
realmente faltou deixar alguns detalhezinhos claros. Primeiro a questão de que na hora da colisão, além de calcular as novas velocidades, eu faço as esferas teleportarem um pouquinho, por causa da questão de, para não correr o risco de, com arredondamento de máquina e tal, a velocidade de ser menor do que realmente a distância que ela precisa para sair da colisão, e isso causar que ela fique presa, então eu fiz esse teleportezinho rápido. Falando em arredondamento, aquela energia mecânica lá em cima, ela não estava constante como deveria, mas pelo tudo que eu pesquisei, pedi para IA dar uma olhada no meu código se estava certo ou não, e aparentemente tudo que dava para fazer foi feito, e aquilo é mais questão de erro de máquina também, arredondamentos, e porque, né, tá tirando raiz de float e multiplicando float quanto float, somando, no fim das contas, alguma coisinha a cada colisão, a cada movimento, vai gerar uma margenzinha de erro. E o terceiro detalhe que eu tinha esquecido de falar originalmente no vídeo é porque outro motivo de eu colocar aquelas barrinhas na visualização 3D foi porque a partir do momento que eu coloquei os raios podendo variar, não tinha como saber se era uma bolinha que estava mais longe que a outra ou se eram os raios que eram um menor que o outro. Então eu coloquei aquilo para conseguir visualizar isso. Espero que esteja tudo dentro do que tinha que ser o trabalho. Foi bem interessante fazer. Eu acho que consegui aprender bastante coisa. Se fosse falar alguma coisa que talvez o trabalho esteja um pouco deixando a desejar, talvez seja no contexto dessas variáveis globais que eu coloquei aqui, que o certo seria passar isso como parâmetro, mas eu estava meio em cima da hora para organizar isso, então isso talvez dê para melhorar em uma versão futura. Além da questão de não estar realmente mostrando na tela esferas, e sim estar mostrando um disco que pertence à esfera, daí dependendo do contexto a visualização fica ruim, mas no geral eu acho que o resultado ficou bem bom. É isso, muito obrigado, professor. Até mais.